Olá, nono, tudo bem com vocês? Saudade, né? Vamos rever um pouquinho daquilo que a gente já viu? Bem, antes de começar, os créditos do material. Esse aqui é o conjunto de slides que a gente vai usar. É um material de apoio que veio da coleção desse ano, só que esse material é da coleção anterior, que ainda era de antes de virar BNCC. Então, na verdade, a gente vai seguir a sequência dos conteúdos do ano passado ainda. Vamos começar falando de química, né? O que química e a física estudam? Para que a gente estuda tudo isso? A química ela é estudada porque tudo que a gente usa é feito com materiais químicos, né? A gente extrai os produtos químicos da natureza, a gente processa, purifica, produz novos materiais, né? Tá aí a indústria química para produzir esses materiais. A gente aperfeiçoa, a gente melhora algumas propriedades que são desejáveis no material, ou a gente elimina as propriedades que não são desejáveis, e estudando a gente vai descobrindo novos materiais, novas maneiras de reorganizar a matéria para produzir novos e novos produtos para deixar a nossa vida mais confortável, né? A gente usa o concreto para produzir casas. Concreto armado já tem uma resistência melhor à quebra do que o concreto sem armação. A gente usa o silício para produzir placas, né? Para usar o celular, por exemplo. A gente usa produtos químicos de higiene. A gente faz transformações químicas na cozinha, né? Cozinhando o alimento. Então a química ela está no nosso dia a dia o tempo todo, e a gente vai entender um pouquinho como é que é esse processamento dos materiais até chegar nos produtos que a gente deseja. E quando a gente fala de materiais ou matéria, a gente pensa muito na matéria-prima, mas a gente vai expandir isso aqui um pouquinho mais. Então, primeiramente, o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que a gente pode perceber de alguma forma. É o que a gente chama de matéria bariônica. A matéria é composta pela sua unidade fundamental, que é o átomo. O termo átomo vem de indivisível. Todo material químico apresenta propriedades. Algumas são propriedades gerais, ou seja, estão presentes em qualquer tipo de material, e algumas são propriedades específicas, que a gente usa para identificar os diferentes tipos de materiais. E aí sim, direcionar o material para aquilo que a gente deseja, para aquilo que ele melhor se adequa. As propriedades gerais são massa e volume. Bem, se matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, para ocupar lugar no espaço, essa matéria precisa de ter pelo menos duas propriedades, que são massa e volume. Massa é a quantidade de matéria que existe no corpo. A gente mede através da balança, usando lá quilogramas, gramas. A gente está habituado a dizer que um carro, por exemplo, ele é muito pesado. Mas quando a gente fala em pesado, a gente está se referindo a uma outra grandeza física, que é o peso. O peso é sempre diretamente proporcional à massa, mas ele não é exatamente igual à massa. Então, quando eu quiser falar que um objeto ele tem muita massa, então na balança eu vou ler uma medida bem alta para esse objeto, eu digo que ele é muito massivo. É o que no dia a dia a gente acaba chamando de pesado. E volume é o espaço ocupado pelo objeto, é o tamanho do objeto. Para calcular volume, vocês já viram lá na matemática que a gente usa as três dimensões do corpo: comprimento, largura e altura. Multiplica um pelo outro. Se eu estiver medindo em centímetros, por exemplo, eu vou multiplicar centímetros vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Se eu estiver medindo em metros, metros vezes metros vezes metros, metros cúbicos. Metros cúbicos é o que a gente usa para delimitar o tamanho de uma piscina, por exemplo, de uma caixa d'água. Ou então a gente usa litro. E qual que é a diferença? Litro se refere à capacidade do objeto. O volume é o tamanho do objeto sólido. O quanto que aquilo ali corresponderia em líquido é o que a gente chama de capacidade. Então, volume é o espaço que o copo vazio ocupa. Capacidade é a quantidade de líquido que eu consigo colocar aqui dentro.
Impenetrabilidade é a propriedade que não permite que dois corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se um corpo está ocupando um espaço e o outro quer entrar naquele espaço, não precisa chegar para o lado, né? Aqui nós temos um exemplo disso, né? Aqui no início tinha 300 ml de água, isso aqui é água com corante. Aí joguei um objetozinho. Essa imagem aqui da justiça, que eu trouxe lá de Brasília. E aí quando eu joguei o objeto dentro do frasco com água, a água aumentou o volume, porque na verdade a água se deslocou para cima para dar espaço para o objeto entrar. Isso é uma forma da gente medir o volume de objetos que não são regulares. Um livro, eu tenho dimensões para medir. Eu tenho comprimento, eu tenho largura, né? Eu tenho altura do livro. Agora, um objeto irregular, eu não tenho como fazer essa medição de maneira tão precisa. Então, a gente pode usar o volume de líquido deslocado para determinar o volume do objeto. A divisibilidade da matéria foi o que nos deu a ideia do átomo. Por quê? A matéria pode ser dividida. Você pode pegar um objeto e dividi-lo em várias partes. Mas até que ponto eu posso dividir um determinado material para que ele continue preservando suas características de matéria? Qual seria esse limite? O limite é o átomo. Seu nome significa indivisível. Na verdade, hoje a gente sabe que o átomo ele pode ser dividido em partes menores, que são as partículas subatômicas, porém ele é a menor estrutura que carrega as propriedades da matéria. Compressibilidade é a capacidade que os objetos têm de diminuir o volume, sólidos, líquidos e gases. É óbvio que nos líquidos e principalmente nos gases essa característica é muito melhor observada, mas os sólidos também variam o volume, tanto em compressão quanto em expansão. E elasticidade é quando esse objeto retoma a forma original. Por exemplo, quando você estica o elástico e depois que você solta, ele retoma a forma original. Claro que eu não ia bater com isso no meu dedo, né? A inércia se refere à quantidade de movimento de um objeto. Então, o objeto pode estar em inércia quando ele está parado, em equilíbrio estático, a velocidade é igual a zero, ou quando ele está se deslocando a uma velocidade constante. Aí, nesse caso, a aceleração é igual a zero e a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Para nós medirmos as grandezas físicas de um objeto ou de um material, a gente usa alguns padrões, que são as unidades de medida. Vocês também já viram isso lá na matemática. Para regulamentar essas unidades medidas e a gente seguir um padrão, existe o Sistema Internacional de Medidas, que é quem determina justamente esse padrão. Então, o padrão de comprimento é o metro, volume, metro cúbico, de massa, quilograma. E à medida que as unidades forem aparecendo, a gente vai vendo qual que é o padrão no sistema internacional e quais são as subunidades que a gente consegue utilizar. E aqui embaixo a conversão para litros, porque em relação a líquidos a gente está mais habituado a saber quanto mede um litro do que um metro cúbico, um decímetro cúbico. Então aqui é o padrãozinho do litro, o padrão de conversão do litro. Bem, voltando a falar dos átomos, eles são partículas que são invisíveis ao olho nu e eles podem se agrupar formando moléculas. A gente organiza os diferentes tipos de átomos na tabela periódica. E a gente tem descrito na tabela periódica 118 átomos, sendo que na verdade alguns deles são artificiais, ou seja, não são átomos encontrados na natureza, mas produzidos em laboratório. Mas a gente não conhece só 118 tipos de materiais diferentes, porque os átomos podem se agrupar e se reorganizar de maneiras diferentes para formar os diferentes tipos de materiais que a gente conhece na natureza ou materiais sintéticos. Bem, energia. O que é energia? Energia é a grandeza física que mede a capacidade de se produzir trabalho. A gente estuda, dentre as formas de trabalho, o movimento, por exemplo.
Então, quando eu aplico uma força em um objeto, eu estou transferindo a energia da minha mão para o objeto e esse objeto está adquirindo movimento. Esse seria o trabalho da energia que eu estou aplicando. A energia elétrica, quando entra numa lâmpada, ela é convertida em energia luminosa. E aí o trabalho da energia luminosa é gerar luz. A energia química contida no gás de cozinha, quando a chama é acesa, essa energia é transformada em energia luminosa e energia térmica, luz e calor. Então, o trabalho da energia térmica é produzir o calor, é transferir calor. Então, a energia, ela constantemente se transforma, ela não some de repente. As máquinas costumam perder energia, principalmente na forma de calor e barulho. A gente observa que quando a gente está usando energia elétrica, por exemplo, os objetos tendem a esquentar. O computador tem um cooler, por exemplo, um carro tem um radiador, porque existe sempre a perda de energia na forma de calor. É uma perda porque essa energia está deixando de gerar o trabalho que eu desejo dela. Porém, ela está sendo convertida em uma outra forma de energia que está sendo descartada. As propriedades específicas da matéria, então, servem para a gente identificar diferentes tipos de materiais e para a gente utilizar esses materiais de acordo com as propriedades, de acordo com aquilo que eu desejo. Aí, no exemplo, como identificar sal, açúcar ou farinha? Muito simples, né? A gente experimenta. Mas e no laboratório? Se eu ver um pozinho branco no laboratório, ou se eu ver um líquido transparente e sem cheiro, será que eu posso experimentar para ver se é água? Claro que não, a gente tem que medir as características para a gente identificar qual que é o elemento químico, qual que é o produto químico que está ali. Uma propriedade dos líquidos é a solubilidade. Solubilidade é a capacidade de dissolver substâncias, onde o líquido é o solvente e o sólido é o soluto. A água é considerada o solvente universal, porque ela é capaz de dissolver diferentes tipos de solutos. Mas ela não é capaz de dissolver tudo. Então a gente pode usar outros tipos de solventes de acordo com o material que eu quero dissolver. Por exemplo, para tirar esmalte, a gente usa um outro solvente que é a acetona. Para extrair um produto químico de uma planta, por exemplo, a gente pode usar o álcool. Então, quando eu tenho um soluto que pode ser dissolvido no solvente, eu digo que ele é solúvel. Quando eu tenho algum produto que não pode ser dissolvido naquele solvente, então eu digo que ele é insolúvel. Por exemplo, tecido é insolúvel em água, plástico é insolúvel em água. Quando eu quero misturar dois líquidos e um vai se dissolver no outro, então a gente não fala em se dissolver, a gente diz que os dois líquidos são miscíveis. A quantidade de soluto que eu posso depositar numa solução se refere à concentração dessa solução. Aqui no nosso exemplo, solução de sal de cozinha em água. A primeira solução está diluída. A segunda solução está concentrada, porque ela tem mais soluto do que a primeira. E ela também já atingiu a quantidade máxima de sal que eu consigo jogar na água para que ele seja dissolvido. Então eu digo que ela está saturada. E a terceira solução, ela já tem a quantidade máxima de sal que pode ser dissolvida em água, só que ele tem sal em excesso. Aqui são 36 gramas e aqui são 40 gramas. Então, esses 4 gramas excedentes vão formar o corpo de fundo, porque é uma porção de sal que não vai ser dissolvida na água e vai se depositar no fundo, vai decantar. A temperatura interfere na capacidade de dissolução. Quando eu aqueço um solvente, eu consigo depositar mais soluto nesse solvente. Então, aqui no exemplo, a primeira solução está insaturada. Aqui ela já atingiu a saturação, ou seja, a deposição máxima de soluto. Aí aqui a solução foi aquecida. Então eu consegui jogar mais soluto do que a capacidade máxima. Porque como eu aumentei a temperatura, eu aumento a quantidade de soluto que eu posso depositar.
Só que depois essa solução vai resfriar. E aí no resfriamento eu posso ter a deposição do soluto aqui no fundo do frasco, formando aquele mesmo corpo de fundo. E se eu quiser adicionar algum outro soluto nessa mesma solução? Por exemplo, um copo de água com sal e eu vou adicionar açúcar. Será que a solubilidade do sal interfere na solubilidade do açúcar? A resposta é não. Eu posso adicionar sal e atingir a saturação dele, e depois disso ainda adicionar açúcar, que a água vai ser capaz de dissolver açúcar independente da quantidade de sal que já foi dissolvida. Quando uma substância não é solúvel em determinado soluto, a gente diz que ela é insolúvel. Aqui no caso, o óleo é insolúvel em água, por isso que ele fica separadinho. Ah, mas é porque ele é mais leve. Ele é menos denso que a água, realmente, mas o álcool também é menos denso do que a água. E mesmo assim eles são miscíveis. E o sal é solúvel em água. Então, quando eu misturo os dois, eu formo uma solução. Eu não consigo, nesse frasco, identificar o que é sal e o que é água. Então, nesse caso, nós temos uma solução. E no caso de cima, nós temos uma mistura, que é onde eu consigo identificar as fases dessa mistura. Aqui nossa mistura tem 3 fases: o óleo, a água e a areia, porque a areia também não é solúvel em água e por ser bem mais densa, ela se deposita no fundo. Aqui é uma mistura bifásica, porque tem 2 fases, porque eu consigo diferenciar 2 pedaços da mistura. Aqui é uma mistura trifásica e aqui é uma mistura polifásica com 4 fases. E aqui uma água com gás carbônico, por exemplo, da água com gás, é uma fase da mistura. Então são 2 fases, a água e o gás. Dureza se refere à capacidade dos sólidos de não sofrer riscos. Então, materiais mais duros são capazes de conferir risco a materiais mais macios ou menos duros. Aqui no exemplo, o diamante, que tem uma dureza bem elevada, fazendo risco numa chapa de ferro. Ou o quartzo, fazendo risco numa pedrinha de calcita, que tem uma dureza bem menor. Resistência mecânica é a capacidade de não se romper quando o material é submetido a alguns tipos de força, como tração, quando a gente puxa, compressão, quando a gente espreme, cisalhamento, quando eu aplico uma força para cada lado, flexão, quando eu tento flexionar a caneta, ou torção, quando eu giro uma ponta para cada lado. Densidade é relação matemática, finalmente ela chegou, entre a massa e o volume do corpo. Quando a gente faz aquela perguntinha clássica, o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Vem a ideia na nossa cabeça imediatamente de que 1 kg de chumbo pesa mais. Só que se os dois são 1 kg, os dois têm a mesma massa. Na balança eles vão dar resultados iguais. Porém, o volume do chumbo vai ser menor do que o volume de algodão. Então, o fato do chumbo ser mais pesado é exatamente a densidade. O chumbo, na verdade, ele é mais denso do que o algodão. Mas a gente precisa calcular isso, porque o chumbo e o algodão acabam sendo exemplos muito óbvios. Mas nem todo material é tão óbvio assim. Então, a gente precisa encontrar referências matemáticas para comparar as densidades. Como unidade oficial de massa é quilograma e unidade oficial de volume é metro cúbico, quilograma por metro cúbico é a unidade oficial de densidade no sistema internacional, mas a gente também pode usar gramas por mililitro, gramas por centímetro cúbico, quilogramas por metro cúbico, enfim, a gente pode variar essas unidades. A densidade pode sofrer pequenas alterações de acordo com a temperatura ou a pressão, porque os materiais se expandem ou se contraem de acordo com a temperatura ou com a pressão, mas ela não muda se se tratar do mesmo material. A mesma temperatura e a mesma pressão, ela não varia.
Aqui voltamos no exemplo do óleo da água, em que o óleo está flutuando sobre a água, porque além de serem líquidos immiscíveis, o óleo também é menos denso do que a água. Agora, o gelo e a água, se são a mesma substância, por que o gelo flutua sobre a água? Na verdade, tem mais uma questão aí. Quando a gente reduz a temperatura, quando a gente resfria o material, as partículas elas se comprimem. Então, na verdade, a densidade deveria aumentar, de forma que era para o gelo afundar no copo e não flutuar. Por que isso acontece? Porque a água é um líquido especial. E quando ela está congelando a temperatura entre 0 e menos 4 graus Celsius, ela começa a se expandir de volta, adquirindo uma densidade menor do que a água líquida. E essa é uma excelente característica para conservar a vida em locais que passam boa parte do ano congelado, nas regiões mais frias do planeta, por exemplo, onde a água forma uma camada de gelo, e essa camada de gelo mantém o isolamento de um lago que pode continuar líquido e pode continuar abrigando a vida ali de peixes e outros animais. Se a água, ao congelar, ela afundasse, o lago ia congelar de baixo para cima e tudo que está ali iria congelar junto. Ela ficando menos densa e mantendo o congelamento na superfície, ela consegue abrigar a vida durante esses períodos de inverno. Agora vamos lá, cálculo de densidade. Tinha que chegar uma hora, né? Cada um desses bloquinhos possui volume igual a 1 centímetro cúbico. O que é isso? Eu tenho 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura para cada um deles. Então, 1 centímetro cúbico para cada um. Resumindo, todos eles têm o mesmo tamanho. Porém, eles apresentam massas diferentes. Aqui, ó, 0,6 grama, 9 gramas, cortiça, 0,2 grama e o ferro, 7,8, quase 8 gramas. Para calcular a densidade, a gente usa essa formulazinha, né, a relação da massa e do volume do corpo. Então, aqui eu já coloquei que a massa é 0,6, o volume é 1, só dividir, deu 0,6 gramas por centímetro cúbico. O cobre tem massa igual a 9 gramas e o volume também igual a 1, então deu também densidade do cobre 9 gramas por centímetro cúbico. A cortiça com 0,2 grama dividido por 1 centímetro cúbico dá que a densidade da cortiça é 0,2 grama por centímetro cúbico. E por fim o ferro, com 7,8 gramas de massa, dividido por 1 centímetro cúbico, deu densidade do ferro igual a 7,8 gramas por centímetro cúbico. Ah, mas assim é muito fácil, já que todos têm o mesmo volume, eu posso só comparar as massas. O mais massivo é o mais denso. Agora, como eu falei, nem tudo é tão óbvio. Se eu tivesse aqui volumes diferentes, aí sim seria necessário fazer o cálculo para conseguir ter precisão nas minhas medidas. Bem, a aula foi essa, pessoal. As atividades estão super fáceis, vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, mas qualquer dúvida é só falar comigo e até a próxima aula.